Uma boa noite a todos vocês. Estamos felizes de podermos estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos o livro do Apocalipse. Apocalipse, medo ou esperança. Já estamos aí há mais de 20 temas com vocês para juntos conhecermos qual é a revelação que Cristo Jesus nos deixou para os últimos dias que temos a viver. Cumprimentamos a todos vocês com nossos sinceros boa noite e pedimos, queridos, que o Espírito Santo possa estar agindo na vida, no lar, na família de cada um de vocês. Mais um tema, Apocalipse hoje, João e o livrinho. E antes, porém, eu gostaria de convidá-lo a louvarmos a Deus neste momento com mais uma linda melodia. Aquela música, Não Tardará, essa é a nossa bendita esperança. E nós aguardamos a volta de Jesus Cristo muito em breve aqui nesta terra. Portanto, una-se a mim nesse louvor e vamos adorá-lo. Muito bom, que bom podermos louvar ao Senhor, né? A nossa bendita esperança é justamente a volta de Cristo Jesus. E é para isso que nós estamos aqui, para juntos nos prepararmos para o nosso encontro com o nosso Salvador. Quero cumprimentar a todos vocês que já estão conectados conosco, a cada família que está aqui. E queridos, hoje é uma noite, como as dos demais domingos, onde iremos estudar o livro do Apocalipse. E hoje, especificamente, o capítulo número 10 do livro do Apocalipse. Portanto, enquanto você escuta a próxima melodia, eu já te convido a pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotações. Hoje teremos bastante coisa para vocês anotarem, sua caneta, a fim de estarmos prontos para
estudarmos a palavra de Deus. Enquanto isto, vamos cantar mais uma linda melodia em louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos. Espero a manhã radiosa, o bendito alvorecer, quando as mágoas e tristezas desta vida eu esquecer. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero já muito cansado dos embates do viver, mas quando isto for passado, galardão hei de receber. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero já muito ansioso o celeste lar de amor, a viajar saudoso. Quero a vinda do Senhor. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero encontrar queridos na mansão celestial, receber do Mestre amado um abraço fraternal. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Amém. Eu espero que esta seja a sua esperança. Esperar Jesus voltar. Nós esperamos, nós aguardamos com ansiedade por este dia, onde todas as nossas tribulações e aflições findarão e onde poderemos viver a eternidade neste lugar maravilhoso que Cristo Jesus foi nos preparar. Amados, eu imagino que alguns de vocês talvez já tenham percebido, mais uma vez hoje, este programa ele foi gravado e está sendo transmitido para você em tempo real, ok? Nós estamos em viagem neste momento, retornando de Minas Gerais para Valparaíso, de uma missão que fomos fazer lá, batizar algumas pessoas para a honra e glória de Deus. Mas esse programa foi preparado com carinho para vocês e entenda, participe, interaja dele como se fosse ao vivo, tá bom? O chat está aí para você participar, o chat é ao vivo e se eu tiver condições de participar do chat com vocês ao vivo, por estar parado em algum posto, em algum lugar que eu tenha sinal através do meu celular, eu estarei ali interagindo com vocês também. Caso isso não seja possível, por favor,
tenham a bondade, interajam, questionem um com o outro. Aqueles que têm um pouco mais de domínio da profecia do Apocalipse, por favor, monitore esta live para que todos saiam daqui com entendimento do significado e aplicação de Apocalipse capítulo 10, tá bom? Eu queria orar com vocês, pedindo a presença de Deus em sua vida e neste momento a unção do Espírito Santo para compreendermos o tema desta noite, tá bom? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, misericordioso e bondoso. Te agradecemos por mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos estudarmos a Tua palavra. Por favor, Senhor Jesus, se faça presente em cada lar, em cada família, a cada pessoa que neste momento está interagindo e participando deste culto online. E eles possam conseguir não apenas compreender o conteúdo que estaremos aqui compartilhando, mas sobre todas as coisas, Senhor, que eles venham viver, colocar em prática na sua vida e esperarem a breve volta de Cristo Jesus. E te pedimos essas bênçãos, não porque haja em nós algum tipo de mérito, mas o fazemos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém. Muito bem, queridos, hoje já estamos aqui no 10º capítulo, o 23º tema do livro do Apocalipse, e hoje no 10º capítulo do livro de João, que João escreveu sobre o Apocalipse, Nós vimos nos estudos anteriores, deixa eu só me ajustar aqui com a tela, muito bem. Nós vimos nos estudos anteriores ali sobre as 7 trombetas. Começamos ali no capítulo 8, onde terminamos o 7º selo, apresentamos então uma sequência de 4 trombetas em um domingo e de 3 trombetas no outro domingo, culminando com a 7ª trombeta em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19. Nós vimos que cada uma dessas 7 trombetas, queridos, foram mensagens de advertências de Deus à humanidade. Essas advertências tinham por objetivo livrar os fiéis a Deus, o povo de Deus, das 7 últimas pragas. Todos aqueles que dessem ouvidos ou derem ouvidos às mensagens de advertências dadas por Deus, eles estarão libertos das 7 últimas pragas ou flagelos que cairão sobre a terra. Vimos que a 7ª trombeta é uma aplicação, uma referência à volta de Jesus Cristo e que todas estas trombetas encontram um paralelo também nos 7 selos, nas 7 igrejas e assim por diante. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, nós encontramos, assim como foi nos selos, nos 7 selos, nós encontramos uma inserção de um novo evento, ou seja, é uma ênfase dada a um episódio da história entre a 6ª e a 7ª trombeta, e nós vimos ali que a 7ª trombeta é a volta de Jesus, portanto, é um episódio antes da volta de Jesus que se daria lugar naqueles dias, tá bom? As primeiras 4 trombetas são os pré-juízos de Deus, uma advertência para as pessoas, a fim de que não incorram nas pragas. Nós estamos avisando mais uma vez, e aqueles que não ouvirem a advertência, então, das trombetas sofrerão os danos desta praga. E quando nós chegamos aqui nesta inserção entre a 6ª e a 7ª trombeta, que está no capítulo 10, nós vamos ver que uma última mensagem de advertência, uma última oportunidade está sendo concedida aos moradores da terra para que nos encontremos com o Salvador, tá bom? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10, tá bom? Apocalipse capítulo 10, e nós vamos ler o versículo 1. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, nós já vamos encontrar algumas coisas bastante interessantes. Hoje nós vamos quase que verso por verso do capítulo 10 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10, verso 1. Está comigo? Podemos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim:
Vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E o versículo 2, na sequência, diz que ele tinha na mão um livrinho aberto, tá bom? Vamos analisar, queridos, aqui as características deste anjo que aqui está sendo colocado. Primeiro, é apresentado este anjo como sendo um forte anjo, também estando envolto em nuvens. É apresentado ele com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o seu rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então, nós temos aqui pelo menos 4 características deste anjo. Primeiro, está envolto em nuvens. Segundo, tem o arco-íris por sobre a cabeça. Terceiro, tem o rosto como o sol. E quarto, temos as pernas como colunas de fogo. Eu não sei se a sua memória se remete a alguma outra descrição que nós já estudamos nessa série do Apocalipse, deste anjo. Vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 16, você vê ali que aquele ser, que falava com João, ao introduzir o livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse para João, diz lá no versículo 12 que João voltou para ver quem falava com ele e viu ali 7 candeeiros. No meio dos 7 candeeiros estava ali um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Versículo 16 diz que tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você percebe, queridos, que muitas das características do anjo apresentado em Apocalipse capítulo 10, verso 1, são encontradas neste mesmo ser de Apocalipse capítulo 1? São encontradas? E nós já identificamos este ser de Apocalipse capítulo 1 como sendo o próprio Jesus Cristo. Se você vai lá, por exemplo, no capítulo 1, versículo 7, você ainda vê a descrição dizendo que este ser, ele virá uma segunda vez, Jesus Cristo virá uma segunda vez, e virá de que forma? Diz o texto, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Então notem, queridos, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, uma referência a Jesus Cristo. Nós podemos crer que este anjo que apareceu para João, trazendo esta profecia de Apocalipse capítulo 10, é o próprio Jesus Cristo, mas glorificado. Em vários outros lugares da Bíblia encontramos Jesus se manifestando como se fosse um anjo e sendo chamado de anjo. No entanto, quando Jesus se manifesta como anjo e os humanos tentam adorá-lo, ele aceita adoração. Um anjo mesmo, ele não aceita adoração. Como, por exemplo, nós encontramos vários textos na Bíblia de anjos que visitaram os homens e estes tentaram adorá-los e eles lhes disseram, não nos adore, levante, porque eu sou conservo seu. Um anjo não é objeto de adoração, mas Jesus Cristo, por ser Deus, sim, é objeto de adoração. E na Bíblia nós encontramos Jesus Cristo aceitando adoração lá por Gideão, por exemplo, entre outros personagens bíblicos aos quais declararam ter visto um anjo e depois o adoram. O próprio profeta ou patriarca Abraão adorou um ser que na Bíblia é chamado de anjo, mas finalmente identificamos este como sendo o próprio Messias. Enfim, queridos, nós temos aqui na introdução da profecia do capítulo 10 de Apocalipse, Jesus Cristo se apresentando para João.
E no versículo 2 diz que ele tinha um livrinho na sua mão. Tinha um livrinho na sua mão. Eu gostaria de avançar um pouco mais com vocês agora, tá bom? Capítulo 10, perdão, eu devo ter colocado aí na tela capítulo 2, né? Mas é o capítulo 10, tá? Foi um erro de digitação. No capítulo 10 diz que este ser, Jesus Cristo, que tinha um livrinho em sua mão, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Pastor, o que significa isto? O que seria este brado como o rugir de um leão e estes 7 trovões? O que significa o fato dele colocar o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra? Notem, queridos, que o fato de ele estar com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, nós podemos aqui ter uma dupla aplicação desse texto. Tá? A primeira aplicação é que isto é um símbolo de autoridade, mostrando que Jesus Cristo ele tem domínio sobre o mar e também sobre a terra. Ele tem tanto as águas quanto a terra sob seus pés. Isto mostra domínio. Okay? Então, mostra o grande poder de Jesus Cristo sobre as forças da natureza e sobre todas as coisas criadas. Aliás, ele é o Criador de todas as coisas. Quando esteve aqui nessa terra, ele acalmou o mar, ele acalmou tempestades e os próprios discípulos reconheceram ao dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sim, Jesus Cristo ele tem completo domínio, completa autoridade sobre a terra e sobre o mar. Mas nós temos também um outro possível significado, e que este signifique o antigo mundo e o novo mundo. Pastor, como assim o antigo mundo e o novo mundo? Você encontra, nós já lemos esta passagem de que águas, nós temos aqui não é pouca água, mas são muitas águas. Quando se fala sobre o mar, é um grande ajuntamento de águas. Águas em profecia bíblica simboliza povos, multidões, nações e línguas. Terra, portanto, nós temos ali a ausência de água, um local seco. Então, o mar representa um grande ajuntamento de pessoas, uma região, poderíamos dizer, muito populosa. E a terra, por mais que ela seja seca, ela não é completamente seca, ela tem certa umidade. Então, isto representa ou a ausência de povos, multidões, nações e línguas, ou uma região pouco populosa. Entendem? Quando nós vemos aqui na profecia bíblica, por exemplo, chegamos lá em Apocalipse capítulo 13 e depois outros capítulos mais, nós vemos exatamente esta descrição, até do dragão se colocando em pé sobre a areia do mar, ou seja, ali entre o mar e a terra. Depois nós vamos vendo que a descrição mostra a mulher, símbolo da igreja, indo para o deserto, e o dragão que estava ali perto da areia do mar, estava ali perto do mar, agora vai para o deserto atrás da mulher, mas Deus protege a mulher lá no deserto. A igreja é protegida num lugar desabitado, e nós encontramos, queridos, exatamente um paralelismo disso com o estabelecimento do novo mundo. Nós tínhamos o antigo mundo conhecido da época, que era a Europa, tá bom? Ali a África, aqueles países que compõem aquela região, a região hoje da Arábia Saudita, entre outros, o Oriente Médio, regiões extremamente populosas, e até hoje nós temos ali naquelas imediações a janela 1040, por exemplo, que é considerada a região mais populosa do planeta, extremamente populosa.
Tá bom? E nós temos ali por volta de 1500, 1400, 1600, em torno dessa data, o descobrimento das Américas, o estabelecimento de um novo mundo, uma região até então considerada desabitada ou pouco habitada, apenas alguns índios foram encontrados aqui e agora as pessoas fugindo da perseguição religiosa que havia se instaurado na Europa, fugindo para um novo mundo, principalmente na América do Norte, na tentativa de estabelecer ali um lugar de liberdade de religião, liberdade de fé e liberdade de expressão. E agora você encontra dentro desse simbolismo Jesus Cristo com um pé tanto no mar, ou seja, sobre a região populosa da terra, e outro pé sobre a terra, ou seja, uma região pouco populosa da terra, ou seja, Cristo mais uma vez tendo domínio e autoridade universal sobre todos os povos. Então, qualquer uma das interpretações, elas são válidas dentro deste contexto. A mensagem é que Cristo tem domínio universal. Cristo, ele está com uma mensagem global a ser dada. Ele está com um livrinho na sua mão e tem sob seus pés tanto o mar quanto as águas. Tem domínio sobre elas e agora tem uma mensagem para dar para estes povos, ok? Este livrinho, diferentemente do livro selado com 7 selos, este livro ele se encontra aberto. Está ali no versículo 2, e tinha na mão um livrinho aberto. Não é um livro selado, é uma mensagem revelada. É isso que está dizendo o texto. Não é uma mensagem que depende de um pessoal, um personagem específico ou especial para poder revelar o seu conteúdo. Cristo tem uma mensagem clara, uma mensagem objetiva, aberta para ser dada a todas as nações. Este não é um livro selado. Aqui no versículo 3 fala sobre os 7 trovões e suas próprias vozes. Nós temos aqui agora que voltar à questão dos 7 no livro do Apocalipse, né? As 7 igrejas, as 7 cartas, né? Os 7 selos, as 7 trombetas. Lá mais adiante vamos estudar os 7 flagelos e aqui fala sobre os 7 trovões. E diz que Cristo ele brada como leão, ou seja, como a maior autoridade entre os animais. Cristo, como a grande autoridade do universo, ele brada. E os 7 trovões fazem eco à sua palavra e começam a dar as suas mensagens. E João escuta estas mensagens. E de repente João já pega o seu bloco de anotações, podemos dizer assim, e escrever a mensagem ou as mensagens que os 7 trovões, que são 7 vozes, lhe haviam sido conferidas, que ele havia testemunhado. Mas, quando nós olhamos aqui no versículo 4, ele diz: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Ele recebe uma ordem explícita: você não vai escrever a mensagem dos 7 trovões. Enfim, queridos, nós desconhecemos totalmente o conteúdo desta mensagem, tá bom? E por isso nem vamos nos deter aqui, porque o próprio João recebeu a ordem de não escrever as mensagens dadas pelos 7 trovões. Assim como Daniel, lá em Apocalipse capítulo 12, tinha despertado a sua curiosidade sobre o tema que lhe estava sendo apresentado, ele recebeu a ordem, sela a visão, porque ela ainda para tempo muito distantes, e agora nós acreditamos então que esta mensagem dos 7 trovões se refere também, não vou dizer a tempo muito distantes, porque as profecias elas estão se cumprindo rapidamente, mas elas são referentes a um tempo mais perto do fim do que nós já estamos, ou seja, os últimos dias. Vamos agora, queridos, ao versículo 5 e 6, 5 a 7, tá bom? No versículo 5, a palavra de Deus diz: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento. Um juramento. E qual foi o juramento? Nós temos ali o próprio Cristo.
né? Que agora levanta sua mão e faz um juramento. E no versículo 6 diz qual é o juramento. Ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existem. E o juramento é: já não haverá demora. Do que ele está falando? Quando nós começamos a estudar o livro do Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 7, nós vemos a descrição da breve volta de Jesus Cristo, que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quando nós estudamos aqui as 7 trombetas, nós vimos que a 7ª trombeta se trata da volta de Cristo Jesus a esta terra. E a mensagem entre a 6ª e a 7ª trombeta, ou seja, nesse lapso de tempo entre a 6ª trombeta e a volta de Jesus Cristo, aparece essa mensagem do livrinho, e agora Cristo fazendo um juramento: já não haverá demora. Versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E que mistério é este? Seu retorno a esta terra. Sabe, queridos, Cristo jurou pelos céus e pela terra de que o tempo está terminando e já não haverá mais demora. A partir deste momento em que ele fez esse juramento, e hoje nós vamos identificar que momento é este, a partir deste momento já não haverá demora. É o último momento da face da terra, os últimos dias, o período final da história desta terra antes da volta de Cristo Jesus. Mas vamos avançar um pouquinho mais, versículo 8. No versículo 8 até o versículo 11, nós encontramos agora João recebendo uma ordem. E a ordem que João recebe é dita nas seguintes palavras: a voz que ouvi, diz João, versículo 8, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E então, este anjo, que já identificamos ser o próprio Jesus Cristo, me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. O que significa, queridos, comer o livrinho? Nós temos uma expressão popular, né? Quando você está lendo um bom livro e você vai comentar acerca deste livro com alguém do seu relacionamento, algumas pessoas chegam a dizer: olha, eu devorei aquele livro. Eu li aquele livro rapidamente, estava muito gostoso, eu devorei aquele livro, era uma leitura prazerosa. O que significa comer o livro? Se você abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, você encontra a palavra de Deus dizendo: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ok? Então, Jeremias está dizendo que quando encontrou a palavra de Deus, ele a comeu. O que isso significa, queridos? O comer a palavra de Deus, e aqui no caso de João, o comer o livrinho significa investigar, pesquisar, sabe? Assimilar todo o conteúdo deste livro. João recebeu a ordem: pega o livrinho e coma. E na sua boca, a mensagem deste livro será doce como mel, ou seja, será uma mensagem agradável. Você terá prazer no que você vai descobrir ao investigar, ao estudar profundamente este livro. Porém, quando o livrinho chegar no seu estômago, ele será amargo no seu ventre. O que isso significa?
Uma mensagem agradável ao paladar, mas que depois que chega ao ventre, depois de assimilada, depois de compreendida, se torna uma mensagem de difícil degustação. Uma mensagem ruim, uma mensagem não agradável, é neste sentido. Qual foi a mensagem que a princípio era uma mensagem agradável, mas que depois se tornou uma mensagem desagradável, uma mensagem difícil? E agora eu gostaria de chamá-los, queridos, a me acompanhar em um episódio histórico. Vocês estão vendo aí a foto de Guilherme Miller. Quem foi Guilherme Miller? Guilherme Miller foi um dos maiores pregadores do século XIX, que anunciou a breve volta de Cristo Jesus. Ele era deísta a princípio, ele teve um período negro na sua história, mas depois ele começou a redescobrir a Deus na palavra. E ele passou a estudar a Bíblia com o objetivo de desvendar Deus, de conhecer a Deus. E estudou a Bíblia por 8 longos anos, mais um estudo profundo. Ele se demorou bastante nos evangelhos e de forma especial no livro de Daniel. Foram os textos da Bíblia que ele mais se demorou, mas ele tinha um princípio de estudo das Sagradas Escrituras. E quão bom se eu e você tivéssemos este mesmo princípio. O princípio dele era o seguinte: eu irei estudar a Bíblia verso por verso, e eu só vou avançar no estudo da Bíblia quando eu tiver compreendido todo o versículo que eu estou estudando. Mesmo que para isso seja necessário eu ler toda a Bíblia para compreender um único versículo. E assim Guilherme Miller passou a estudar a palavra de Deus, verso por verso. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, leu os evangelhos. Ele era um apaixonado pela mensagem de Cristo Jesus, pelo evangelho e a salvação que encontramos em Cristo Jesus. Mas teve um verso na Bíblia que lhe foi intrigante, um verso na Bíblia que o incomodou bastante. E o versículo é de Daniel, capítulo 8, verso 14. Deixa a sua Bíblia marcada aí em Apocalipse, capítulo 10, e vamos para Daniel, capítulo 8, versículo 14. Em Daniel, capítulo 8, verso 14, ele lendo a profecia de Daniel 8, 14, que é a profecia de um carneiro e de um bode, no versículo 14 diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Para conseguir entender este versículo, queridos, Guilherme Miller ele precisou entender o tema do santuário. E ele começou a investigar profundamente o tema do santuário para entender o que seria esta purificação do santuário. 2.300 tardes e manhãs, o que seria isto? E investigando a profecia bíblica, ele descobriu lá em Gênesis que o período de uma tarde e uma manhã corresponde ao período de um dia. Um dia, uma tarde, uma manhã, um dia. Uma tarde e amanhã não seria metade do dia? Nós temos que entender que, biblicamente, a tarde é o período escuro do dia, que nós chamamos hoje de noite, e amanhã é o período claro do dia. Lá em Gênesis, na criação, é sempre nos ditos: e houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. E quando Guilherme Miller, queridos, passou a estudar, ele entendeu que esta tarde e manhã correspondia a um dia, e um dia que começa ao escurecer, ao sol se pôr. Este é o período bíblico de um dia. Diferentemente do que o calendário tradicional que nós adotamos hoje, que declara que o dia começa às 0 horas, à meia-noite. Não, o dia bíblico começa ao pôr do sol, e é de pôr do sol a pôr do sol, de uma tarde a outra tarde. Mas, enfim, Guilherme Miller então entendeu que esta tarde e manhã correspondia ao período de um dia, e que na profecia bíblica ele encontrou pelo menos 2 textos que dizem que cada dia profético equivale a um ano. Então ele tem um período aqui de 2.300 anos
muito bom. Ele, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, ele encontrou o texto estudando sobre o santuário, que diz que o santuário era um local para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Mas também encontrou no versículo 40 que este santuário foi feito sob um modelo que lhe foi mostrado, o santuário celestial. E quando chegamos lá no livro de Hebreus, você vê Paulo falando aos hebreus com muita propriedade sobre um santuário celestial, de que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas entrou no verdadeiro santuário, o santuário celestial. E enfim, queridos, a questão do santuário, existem muitos ritos do santuário, que agora o tempo não vai nos permitir destrinchar todos, mas o santuário ele servia para adoração, ele tinha o rito de sacrifício de animais para perdão de pecados. Estes pecados eram acumulados no santuário durante todo o ano, com o rito que o sacerdote fazia em aspergir o sangue do animal crucificado no véu que dividia os dois ambientes do santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo, além de passar um pouco deste sangue sobre as pontas do altar de incenso e ali interceder pelo pecador que acabara de confessar o pecado lá fora. Mas havia um rito no santuário terrestre, que é uma sombra, uma imitação do verdadeiro rito no santuário celestial, que era chamado dia de Yom Kippur, ou dia do juízo, dia da expiação, ou também conhecido como dia da purificação do santuário. E o que acontecia neste dia? Neste dia, o sumo sacerdote, ou seja, o mais importante dos sacerdotes, ele adentrava no lugar santíssimo para fazer juízo ao povo de Israel. E ali era identificado quem havia confessado seus pecados, quem não havia, e os pecados eram transferidos para o animal, e esse animal levado para o deserto para morrer, junto com todos aqueles que não haviam confessado seus pecados. Portanto, era um dia de juízo, um dia terrível. Era o dia do juízo final, digamos assim. E qual foi a interpretação de Miller acerca deste assunto? A interpretação dele foi mais ou menos a seguinte: o santuário terrestre era purificado uma vez por ano. Ora, o santuário terrestre não existe mais, e já que o tempo para Deus é diferente do nosso, talvez a única purificação que exista no santuário celestial é esta mencionada em Daniel capítulo 8, verso 14. Então, este só pode ser o santuário celestial, porque o santuário terrestre, lá no século XIX, não existia mais. Já que o dia de purificação, dizia Miller, era julgamento para Israel, este deve ser o julgamento final da humanidade. Então, segundo a teologia da época de Miller, ele pensou como estes teólogos e declarou: então esta é a volta de Jesus Cristo, porque a teologia da sua época dizia que o juízo final era a volta de Cristo Jesus. Muito bem, então nós temos um período aqui que aponta para a volta de Cristo Jesus. Depois de 2.300 anos, Jesus Cristo vai voltar. Que notícia maravilhosa! Para saber agora, então, quando Cristo vai voltar, eu só preciso descobrir, dizia Miller, qual foi o início da contagem deste período. E ele foi lá, continuou investigando e chegou em Daniel capítulo 9, versículos 24 e 25. Eu te convido a me acompanhar na leitura. Daniel capítulo 9, versículo 24 e 25, que diz ali: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26 e 27, depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra,
desolações são determinadas. Verso 27, ele fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pastor, não entendi nada. Ok, eu gostaria de tentar explicar para vocês em poucas palavras, tá bom? A profecia dada em Daniel capítulo 9 é uma explicação da profecia de Daniel capítulo 8. Daniel queria muito entender, o que está em Daniel 8,14, a purificação do santuário. E em resposta às orações por entendimento de Daniel, veio a visão dada em Daniel capítulo 9, ou seja, a profecia das 70 semanas, a profecia das 70 semanas, tá bom? Então, estas duas profecias, Daniel 8 e Daniel 9, elas estão interligadas, elas fazem parte de um mesmo quadro profético, Gostaria de compartilhar com vocês neste momento uma tela com todas as datas de cumprimento desta profecia, tá bom? Primeiro, versículo 25, nós vimos que, versículo 24 do capítulo 9 de Daniel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, nós temos o primeiro período determinado, ou subperíodo destes 2.300 anos, são um período de 70 semanas. 70 semanas corresponde em dias a 490 dias. Tendo cada dia valendo um ano, nós temos um período de 490 anos. 70 semanas, diz o texto, estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, Deus estava dando uma oportunidade de 70 semanas ou 490 anos para o povo judeu, para que se arrependessem e se voltassem para Ele. Se porventura deixassem de se arrepender, eles perderiam o direito de serem chamados povo exclusivo de Deus. Perderiam esse direito. 70 semanas, 490 anos. Qual foi a data inicial deste período das 70 semanas, que é a mesma data que marca o início do período dos 2.300 anos? E você encontra ali no versículo 25, quando diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungir e ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, e depois no versículo 26 apresenta mais uma semana. Acréscimo total somatória das três, dá um período de 70 semanas. Então, o período começou na saída da ordem para restaurar e para edificar ou reedificar Jerusalém. Jerusalém havia sido invadida pelos babilônicos, havia sido destruída, e o povo de Israel estava pleiteando agora com os reis medos e persas para conseguir direito de retorno a Jerusalém para a sua reconstrução. No livro de Esdras, capítulo 1, capítulo 6 e capítulo 7, você encontra ali 3 decretos complementares desta declaração. E o decreto que saiu para reconstruir e edificar Jerusalém, ele se deu no ano 457 a.C. Aqui temos vários aspectos históricos que teríamos que avaliar, mas são o ano 457 a.C. Como contraprova de que esta data estava certa, ao nós encontrarmos no versículo 27, nos é dito que ele faria aliança com muitos por uma semana, na metade da semana faria cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, ok? Enfim, vamos aqui ao gráfico. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o gráfico. Deixa eu pegar apenas um apontador para vocês verem. 457 aqui você tem a data inicial. A data do início da contagem do período, tanto das 70 semanas, aqui está as 70 semanas, que termina aqui, quanto dos 2.300 anos, que termina aqui, tá bom? Você vê ali que fala no versículo 26, né? No versículo 25,
temos um período de 7 semanas e depois de mais 62 semanas. 7 semanas são 49 dias, 49 anos para restaurar e edificar Jerusalém. 457, a ordem da reconstrução. 408 a.C., nós temos o fim da primeira reconstrução, 49 anos depois, e depois você tem mais 62 semanas, que corresponde a 434 anos, e aponta até o ano 27 de nossa era. O que aconteceu no ano 27 de nossa era, nós temos ali o batismo de Jesus Cristo. E é por isso que no versículo 25 fala, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até quem? Até o ungido. 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos, até o ungido, o momento em que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo quando desceu sobre ele na forma de pomba. Nós temos aqui um período de 69 semanas, que culmina no ano 27. Pastor, mas Jesus Cristo não foi batizado com 31 anos? Como, pois, nós temos aqui o ano 27? Acontece que a pessoa que atribuiu o ano 0 para o ano do nascimento de Cristo Jesus, ele errou nas suas contas, e quando Cristo verdadeiramente nasceu, nós já estávamos no ano 3 para o ano 4 de nossa era, e por isso esta diferença. Então, Cristo nasceu no ano 27. Quando chegamos no versículo 27, diz que ele faria aliança por muitos por uma semana, e na metade da semana faria cessar o sacrifício. Mais uma semana aqui, nós fechamos o período das 70 semanas, e na metade da semana, ok? Ou seja, 3 anos e meio depois do seu batismo, ele faria cessar o sacrifício. E essa é uma alusão ao santuário, sacrifício diário para perdão dos pecados. No ano 31, Cristo morreu, colocando um fim à necessidade de sacrifício de animais para perdão dos pecados. Agora, o que nós temos? Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Jesus Cristo morreu, acabou o sacrifício. E a aliança termina com o final das 70 semanas, que chega no ano 34. O que aconteceu no ano 34? O povo judeu, que teve aquele prazo de 70 semanas ou 490 anos, infelizmente não se arrependeu. E nós tínhamos ali um diácono, Estevão, que estava pregando para o povo judeu, e o povo judeu rejeitou não apenas ele, mas também a sua mensagem acerca de Jesus Cristo, e o matou por apedrejamento. Então, a partir deste momento, o povo de Israel deixou de ser a nação escolhida de Deus. Portanto, as datas, queridos, se fecham aqui com precisão. E se agora você pega este período aqui de 490 anos, que termina no ano 34, pega a diferença dos 2.300 e projeta para frente, você vai chegar ao ano de 1844. 1844. Para ser um pouco mais preciso, Guilherme Mille procurou investigar qual era o dia da purificação do santuário, e ele percebeu que o dia da purificação do santuário acontecia sempre no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. E esse 10º dia do 7º mês do calendário judaico corresponde ao nosso calendário hoje e ao do tempo de Guilherme Mille, ao dia 22 de outubro. Portanto, qual foi a mensagem agradável, né? O livro doce na boca como mel que Guilherme Mille descobriu? Jesus Cristo voltará no dia 22 de outubro de 1844. Faltava pouco tempo para a volta de Jesus Cristo. Que notícia maravilhosa! E Guilherme Miller, queridos, começou ele e mais outras pessoas a pregarem com grande veemência que Jesus Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844. E esta mensagem, queridos, provocou um dos maiores, se não o maior reavivamento espiritual na América do Norte. Movimentos como este se deram também na Europa e as pessoas se preparavam para se encontrarem com Cristo Jesus. Elas acreditavam que Jesus Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Era uma notícia estupenda.
Neste dia, queridos, eles subiram nas montanhas, vestidos de branco, passaram o dia cantando, lendo a Bíblia, louvando a Deus e regozijando porque Cristo voltaria. A noite chegou e Cristo não voltou. Não, se lembraram da parábola das 10 virgens, que o noivo tardou. Não, ele pode demorar um pouco mais, até a meia-noite. Na compreensão deles, Jesus Cristo voltará com certeza. E quando finalmente o relógio bateu, meia-noite, aquele livro que na sua boca era doce como mel, se torna amargo no seu ventre. Que sofrimento, que perdas, que vergonha para aquele povo que anunciara a breve volta de Cristo Jesus. Eles não podiam suportar encarar outras pessoas. Alguns tiraram suas vidas. Outros abandonaram a fé, e um pequeno grupo de pessoas continuaram investigando a Bíblia com oração para tentar descobrir onde estava o erro. Se era nos cálculos, se era na interpretação profética, o que havia acontecido. E sabe, queridos, na madrugada, no dia 23 de outubro, de 1844, Irã Edson, ele teve uma visão. Ele era um dos pregadores daquele movimento. Ele teve uma visão quando ele viu o céu se abrir diante dele e viu Cristo Jesus como sumo sacerdote da humanidade, adentrando no lugar santíssimo do santuário celestial. E aí ele entendeu que a purificação do santuário de Daniel 8,14 não era uma alusão ao juízo final sobre a terra, mas era o início do dia de expiação no santuário celestial. Jesus Cristo começando a sua obra de purificação do santuário. Sabe, queridos, quando o juízo terminar, a palavra de Deus diz que ele voltará. Para aquele povo ainda não era o fim, mas agora eles tinham uma mensagem que eles precisavam dar. E Apocalipse capítulo 10, versículo 11, a palavra de Deus diz: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda havia uma mensagem para ser transmitida. Ainda havia uma mensagem para ser dada. E a mensagem era: nós não sabemos quando, não sabemos o dia ou a hora, só sabemos que está perto, mas Jesus vai voltar. Cristo vai voltar. Tudo que a igreja espera, queridos, é que você conheça a verdade acerca de Deus. Nós queremos que você se encontre com Jesus, queremos a sua salvação, Ele vai voltar. E é por isso que estamos aqui pregando desde 1844. Em 1844 começa o período simbolizado pela igreja de Laodiceia, que é a última igreja que se estende até a volta de Cristo Jesus. Em 1844 começa a sexta trombeta, que vai até a volta de Cristo Jesus, a sétima trombeta. Nós, adventistas dos sétimos dias, nascemos deste movimento que anunciava a volta de Jesus Cristo para 1844, mas que depois teve a verdadeira compreensão do significado da profecia, e somos chamados para anunciar de que Cristo está voltando em breve, não com um dia ou hora marcada, mas muito breve. Jesus Cristo voltará a este mundo. É por isso que investimos tantos recursos para anunciar que Cristo logo vem a este mundo, porque queremos que você esteja preparado. Sabe, está chegando, queridos, o grande dia da volta de Cristo Jesus. Está chegando o grande dia. E nós queremos, queridos, do fundo do nosso coração, que você esteja preparado para se encontrar com Cristo Jesus. Esse dia não tarda a chegar. Estará você preparado? Estará você pronto para ver Jesus Cristo? Temos uma mensagem a dar a toda a tribo, povo, nação,
língua e rei. Ainda é necessário que profetizemos. Ainda é necessário que anunciemos esta palavra. Mas Jesus vai voltar. Quer você queira ou não queira, quer você esteja preparado ou não esteja, Cristo irá voltar e não tardará. Estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. A mensagem de que Cristo voltaria em 1844 foi muito agradável, mas depois a decepção foi tremenda porque Cristo não voltou. Mas esta mensagem para mim e para você, ela não precisa ser desagradável porque Cristo jurou, dizendo: eu voltarei e não tardarei. Jesus Cristo vai voltar. Não gostaria você hoje de firmar o seu compromisso com Cristo Jesus e se preparar para se encontrar com Ele? Para que quando Ele estiver voltando nas nuvens dos céus, você possa erguer os seus braços e falar: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, nele nos alegraremos e nele exultaremos. Se prepare para ver Jesus. Não deixe para amanhã. Se tem alguma coisa a fazer, faz-o depressa. Não tarde, porque a hora em que nós menos esperamos é a hora em que Jesus Cristo voltará a esta terra. É a hora em que veremos o nosso Salvador. Queria orar com você, para que Deus te ajude neste preparo pessoal para se encontrar com o seu Salvador. Se você deseja ver a Jesus voltar e estar pronto naquele dia, escreva aí no chat: eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto para me encontrar com o meu Salvador. E que Deus te abençoe. Oremos. Nós te agradecemos, bom Pai, pelo privilégio que temos de ter a revelação profética na Tua Palavra, que nos mostra não apenas o que aconteceu, mas também aquilo que está por acontecer. E hoje vimos o juramento dado por Cristo Jesus, de que em breve, muito em breve, Ele retornará a esta terra. As profecias estão cumpridas, Pai. Falta pouco tempo. E Ele jurou pelos céus e pela terra, de que Ele não tardará. Por favor, Pai, nos ajudes a estarmos prontos para ver o nosso Senhor Jesus. E estas bênçãos clamamos no nome dEle. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenham todos uma excelente noite na companhia de Cristo Jesus. E nos encontramos no nosso próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim.
esperança.